Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos ao meu Deus por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. E agora, ao adentrar o sábado, que o Senhor possa continuar conosco, nos abençoando, nos ajudando, nos santificando, para que nesse dia possamos estar com os nossos pensamentos voltados para o Senhor. Abençoe agora esse estudo, essa lição, que o Senhor possa, mais uma vez, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que assim possamos estudar um pouco mais da Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, nos dê um bom estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, pessoal, hoje, com esse tempinho chuvoso, essa musiquinha da chuva lá fora, vontade de estar debaixo da coberta, vendo uma série... Tá chovendo aí em Maricá? Maricá não chove. É ruim de não, hein, meu irmão? É ruim de não, hein? Mas vendo aquela série do Feliz 7 Play, né? Hoje é sábado, tem que ser do Feliz 7 Play, né? Então, assim, o que faz a gente estar aqui hoje, gente? Vamos lá. O que levou você a estar nesse exato momento na classe de professores ES 3.0? Fala pra gente aí. Obviamente que tem a ver com a lição, né? Claro. Se o motivo não tiver a ver exatamente com a lição, o que a gente faz? Se vira. Assim, é que tem umas pessoas assim que são meio chatas, que ficam falando que a gente não participou, entendeu? Aí a gente vem aqui. Exatamente, né? Exatamente. Falar nisso, cadê a Gisele? Pois é, né, viu? Mas, enfim, não sei dela. Mas, assim, eu acho que o motivo de eu hoje estar aqui realmente é um senso de responsabilidade, né? Se a gente se compromete a fazer essa classe de professores para comentar uns aspectos da lição e isso tem a utilidade, nem que seja para uma pessoa, eu acho que já é uma missão nobre. Então, toda vez que eu sinto uma preguiça, e hoje, devido a esse tempo chuvoso, eu senti mesmo, tá? Não vou negar, não. Né? Falei aqui em off, agora que está gravando, aqui em off com o Luciano, tive que lavar o rosto, tal, né? Para poder vir. Mas é na perspectiva de que alguém seja alcançado por esse vídeo, que seja levado a Jesus de alguma forma. E você, Cristiano? Rapaz, vou falar, vou confessar, uma coisa para vocês. A internet dele até gaguejou. Vai chamar o comercial aí. Ultragídios. É a internet do Lucélio ou é Luciano? Ou é do Cristiano, do Cristiano. Então vai lá, Shirley, você. Enquanto Cristiano consegue falar? Já tá dando para... Não tá dando para ouvir? Não. Tá dando para ouvir? Agora parece que melhorou. Mas a sua imagem está travada. Agora caiu de vez. Vai lá, Shirley, você. Eu tenho no meu coração um compromisso. Eu estava ali terminando de arrumar as coisas para dar o pôr do sol e falei, tem a classe dos professores. E essa semana, principalmente, é a gente se tornar conhecedor, né, da palavra de Deus para poder ensinar aos outros, né, de uma forma que nós sejamos instrumentos dele, mas para isso eu preciso buscar, para isso eu preciso me enriquecer com comentários dos irmãos que estão participando aqui. Perfeito. Você, pastor? Você percebe que o percentual de gente que chega cedo na escola sabatina, eu não sei se dá para comparar com o mesmo percentual dos professores que chegam aqui para participar. Do que chegam cedo não é bom, não necessariamente. Que chegam, né?
De repente. Não, eu não, se eu falasse isso aí, eu estaria me colocando aqui em mais lençóis. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: esse percentual de nível de comprometimento, não sei se dá para comparar, né? Mas isso aí hoje é uma realidade que a gente vive. Eu estava vendo a meditação agora do pôr do sol, não sei quem teve a oportunidade aí de ver, e Eu li. justamente... Oi? Eu li sobre o Tiago Né? White, né? Que ele morreu cedo, com 60 anos, poderia ter vivido mais. E a esposa dele ali comentando, né, que ele fez o trabalho de 3 pessoas. Ele fazia o trabalho de 3 homens. E ela, então, deixou o conselho ali para a gente... O conselho que ficou na lição ali é o seguinte: vamos tentar dividir as cargas, né? Ajudar uns aos outros, nas funções, nas atribuições. E eu acho que é isso aí. E essa coisa de relacionamento também, né? A gente está aqui junto, conversando, isso aí é algo muito importante. É verdade. E assim, eu queria levar essa pergunta para o tema da lição. Eu imaginei que vocês começassem a falar, a gente veio por causa de Jesus, a gente veio pra... Mas como não foi, No fundo, é por causa dele, né? Exato, exato, exato. Mas o que eu vou pegar um gancho no que vocês falaram e associar com uma coisa que eu ouvi essa semana aqui no meu trabalho, né, na minha empresa. Falando de coisas que a empresa está passando por reestruturação, atrás de reestruturação, as coisas estão mudando, pessoas saindo, pessoas entrando, tá bem pesada essa situação. E aí um gerente que está saindo agora, vai se aposentar, ele virou e falou assim: a gente precisa mudar a mentalidade. As pessoas que estão chegando ou as que permanecem precisam mudar a mentalidade. Elas precisam pegar isso aqui e tomar como seu. E assim é na igreja, né? Muitas vezes a gente trabalha na igreja e acha que está fazendo favor, né? Eu gosto do Luciano porque ele está se esforçando ali, não sei o que, não, vou dar uma ajuda ali. Cara, ninguém está me ajudando, não. Ninguém está ajudando o Augusto no som, ou o pastor na liderança da igreja. Ninguém está ajudando ninguém, não. Né? Se a gente não tomar isso aqui como nosso, né, pago pelo preço do sangue de Cristo, né, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? E assim, isso aqui é nosso, porque a missão é nossa. A gente não está lá para esquentar banco, a gente está lá porque é uma missão nossa. E se eu não tomar isso para mim, não entender isso, fatalmente eu vou sair da igreja em algum momento. Seja agora, seja num tempo de sacudidura. Assim, se eu não entender que eu sou parte do remanescente, a igreja está batendo muito nessa tecla, principalmente o pastor Adolfo tem batido muito nessa tecla nos últimos sermões dele. Se a gente não entender que a gente faz parte de um remanescente de Deus e a gente precisa cumprir essa missão, né? Como Jesus, o mestre dos mestres, nos ensinou, né? A gente está fadado ao fracasso, né? Então, assim, o que vocês falaram é isso. A gente precisa entender que esse compromisso não é com o diretor da escola sabatina, seja ele quem for ou ela, né, que vai estar ou vai estar sentado aqui hoje, amanhã, depois, enfim. Fato é que isso é um compromisso que eu assumo primeiro com Deus, com Cristo e depois comigo, né, comigo mesmo, né? A gente precisa entender que isso é nosso, é meu. O mindset tem que mudar, na verdade. Né? A lição falou sobre isso essa semana, que nós devemos ter união, devemos antes buscar a Deus, né, para ter esse discernimento, esse conhecimento, a verdade, para que nós tenhamos união, unidos em amor, cumprir o que Deus quer que nós façamos, né? Em humildade, nada de partidarismo. Exato. Mas a nossa igreja, nós, eu tô me incluindo, nós
temos a tendência, né? Nós humanos temos a tendência de criar panelinhas, criar grupinhos, de favorecer mais a uns do que aos outros. E, assim, é ter a sensibilidade de que quando um estiver precisando de ajuda para fazer o trabalho de Deus, que é por Ele, é tudo por Ele, todo mundo se unir mesmo. Não é porque, para fulano eu faço, para ciclano não. Não, eu quero que faça para mim, porque eu que estou dirigindo, para o outro eu não vou fazer. Nada a ver isso. Você está fazendo é para Deus. E ponto Exato. final. Exato. Aliás, isso é uma forma da gente revelar Deus na nossa vida, né? Isso é uma forma da gente revelar a face de Deus em nós, né? Porque Deus, ele se entregou, ele se sacrificou, ele fez de tudo para nos dar a salvação, para nos dar a oportunidade, né? A oportunidade de crescer, a oportunidade de avançar, a oportunidade de se salvar. E quando a gente se entrega pela causa, por amor às almas, por paixão pelas almas, a gente revela a face de Deus, né? Eu imagino a cara de decepção de Cristo quando Filipe vira para ele e fala: Senhor, mostra-nos o Pai. Só isso já é suficiente para a gente, né? E aí Jesus fala: mas meu filho, eu estou há tanto tempo com você e você não entendeu ainda, né? Talvez a gente esteja aí 20, 30, 40 anos na igreja e a gente não entendeu ainda, né? Tem gente que não entendeu ainda, né? E aí eu digo para vocês, pergunto a vocês, lanço aqui, como a gente pode revelar a face de Deus? Como Jesus revelou Deus? Vai, entrando de maneira mais plena na lição. Como que Jesus revelou o Pai? Nós somos chamados precisamos ser imitadores de Cristo. Efésios 5:1. E ao imitar a Cristo, a gente tem que agora refletir. Como que eu posso ser o imitador dele? Ele é divino. A lição também está dando essa ênfase aí. Eu acho que o estudo na semana que vem também vai dar essa ênfase João vai fazer a abordagem da divindade dele, que muitos tinham dificuldade para compreender a divindade de Cristo. E às vezes a gente pensa, poxa, mas não é muito pesado ser igual a Jesus Cristo? Eu não consigo. Jesus era Deus. Ser imitador dele deve ser, eu acho que isso é até uma blasfêmia. Então, em que sentido a gente pode ser imitador dele? Essa questão de revelar o Pai aqui. Ele revelou o Pai, porque muita gente queria ver o Pai, mas como ver o Pai? O Pai mandou, então, uma representação aqui na Terra, mandou o próprio Cristo. E todas as vezes que os discípulos estavam ali em contato e viam a Cristo, estavam vendo o próprio Pai, vendo o próprio Deus. Era a imagem, a representação. Tem até uma palavra grega que é como se fosse caráter, né? Que era usada para designar a impressão produzida por um selo, representando ali uma estampa na moeda, né? Aí, refletir a imagem dele. Jesus Cristo refletiu a imagem do Pai, revelou a ele, e nós também podemos revelar a Jesus Cristo. E essa é a função do crente, ser imitador de Cristo, no caráter, na responsabilidade, compromisso, na sua fidelidade, no carisma. Jesus Cristo, se tivesse aqui no nosso grupo hoje aqui, é impressionante, seria impressionante a sua influência. Se alguém soubesse que ele está passando ali na esquina, o pessoal ficaria a noite toda pegando senha para poder estar com Cristo. Diz que nada ficava igual. Até quem não conhecia ele, esbarrava com ele assim na rua, ou ficava admirado. Quem é essa pessoa, né? Mas, o cristão precisa causar essa admiração. Isso que eu ia perguntar, assim, você já emenda na resposta, Augusto, no que eu vou lançar aqui. Mas Jesus, ele virou e falou assim, que a gente iria fazer obras maiores do que as dele, né? A gente não deveria estar atraindo mais pessoas? A igreja não deveria estar colocando o pessoal lá embaixo distribuindo senha? O que a gente pode fazer para chegar a esse nível, né?
Vai lá, Augusto. Você ia falar? É uma coisa difícil. Deixa eu só pegar um ganchinho do que o Costa estava falando. Essa coisa de pegar a senha, né? É impressionante que, assim, as pessoas ainda, hoje, né, veneram certas pessoas, né? Tem como ídolos, né, pessoas do mundo secular, né? Eu fiquei muito impressionado numa viagem, claro, pré-pandemia, né, que eu fiz ali para a região de Curitiba, e estávamos lá passeando por um determinado local. A gente estava indo naquele palácio de vidro, né? E ele fica perto de uma pedreira ali, né? Que é um local onde se faz eventos grandes, shows, né? E aí a gente ia se aproximando ali do local, a gente fez um bom trecho a pé, e aí eu tô vendo assim umas pessoas em fila, né? E algumas até montando barraquinha, não sei o quê. Aí eu assim não, eu fiquei curioso, mas você passa, né? Tava com outro objetivo, e etc. Aí visitamos lá o palácio, eu tô vendo as pessoas, não, porque vai ter o show, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco eu vejo caminhões gigantescos, 2 ou 3 deles assim, chegando e apontando para o portão que tinha para poder entrar no espaço reservado. Aí estava escrito no caminhão assim, Bon Jovi World Tour, não sei o que, tinha um nome lá. Aí eu falei, nossa, né, muito equipamento, né, muita coisa, realmente, né, um artista famoso, etc. Aí, mas não foi isso o que mais me impressionou. Foi reparar que o show era dali a 2 semanas. Já tinha gente na fila. Entendeu? Então, o ser humano é capaz de ter uma paixão que faz com que ele fique tomando sol e chuva num lugar abandonado, assim, né? Sem uma segurança, né? Se distanciando muitas vezes dos seus familiares, deixando com certeza de cumprir algumas obrigações, para ficar aguardando por um ser humano, né? Que é famoso aqui nos padrões terrenos, etc., mas um ser humano. Que ele vai entrar lá, pode pular, pode cantar e etc., e depois voltar para casa exatamente do mesmo jeito que entrou. E quando a gente fala de se aproximar de Cristo, né, as pessoas rechaçam. E, no entanto, se elas se aproximassem, elas voltariam muito melhores do que quando chegaram, né? Justamente porque Jesus veio revelar o caráter de Deus, né? Ele veio nos dar exemplo de como nos comportarmos, né, do que a gente tem que fazer e da ciência da nossa missão, né? Ele nos enviou, né? Ele, como o Luciano disse, né, diz que nós faremos até coisas maiores do que eles, porque a completude da sua obra, né, foi delegada em parte para o ser humano. Ele nos deu essa honra, né? E, no entanto, as pessoas, e assim, ele tem essa célebre frase que todo mundo cita, né? O povo padece por falta de conhecimento, né? Eu acho que para muitas pessoas estão no mundo por rebeldia, né? Porque já ouviram falar e se recusam a tentar entender melhor a mensagem, etc. Mas muitas pessoas não seguem os caminhos de Cristo porque o desconhecem mesmo, né? Algumas pessoas têm uma ideia equivocada a respeito, né? E é a nossa missão, né, esclarecer, levar o caráter de Cristo, né, o exemplo de Cristo para que as pessoas possam ver que ou não é nada daquilo que algum dia elas observar, né? Eu estava vendo hoje notícia de uma artista que teria se convertido, agora já está saindo da igreja, porque ele disse que foi muito recriminada lá, e etc, etc. Ou seja, muito provavelmente não houve uma passagem adequada do que Cristo quer da gente, né, para essa pessoa, porque se a pessoa Ou ela não conhecer de fato, entendeu, né? ou ela não entendeu, exatamente, porque se ela conhecer e entender o que Cristo quer da gente, ninguém abandona, né? Sim. Então, muitas vezes os cristãos, né, com toda a sua imperfeição, ninguém está falando aqui de teorias perfeccionistas, de que a gente tem que ser perfeito, como o pastor falou, né? Vamos ser imitador de Cristo, mas Cristo é divino, e aí como é que a gente faz? Não dá para ser, né?
mas a gente tem que procurar ser o melhor possível. E Cristo veio aqui para dar o exemplo e fazer parte desse trabalho a título de exemplo para nos mostrar, olha, faz assim, é possível. E hoje a gente está aqui, emendando também um pouquinho no que o Luciano falou lá no início, tentando imitar um pouquinho o caráter dele, né, nesse dia de sábado, nessa entrada de sábado, para estar falando de Cristo, para que essa mensagem eventualmente possa chegar a algum coração que esteja aberto e que as pessoas possam se interessar mais em conhecê-lo. Fala, Cristiano. Ô, Luciano, a gente tem uma responsabilidade muito grande se a gente levar em consideração. Cristiano, tua internet está bem complicada, cara. A parte de... Ele não está nem nos ouvindo. Entendi. Eu estou ouvindo bem, porque lá no eu tô no único lugar aqui em casa que está silêncio, porque os outros lugares da casa tem criança, tem gente lá, e eu estou aqui no meu quarto, que é o lugar mais tranquilo. Desativa a sua câmera e deixa só a voz para ver se melhora. De repente melhor. Que melhore. Ou se for melhor, coloca no plano de dados do celular, cara, da operadora, porque pode ser que o Wi-Fi aí não esteja chegando bem, mas o da operadora, melhor. Tá, vou colocar. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Melhorou. Melhorou. Tá ouvindo? Melhorou? Sim. Então, como eu estava dizendo, nós temos uma responsabilidade muito grande de a gente levar em consideração que, com o nosso exemplo, nosso testemunho, a gente pode aproximar as pessoas de Cristo ou afastá-las dele para sempre. Então, a questão é que impressão que nós estamos deixando. Tem nos nossos dedos a impressão, né? Nós temos a impressão digital. E somos uma impressão, a impressão de Cristo. Então, então que impressão nós deixamos para as pessoas? Revelando realmente o caráter de Cristo na nossa vida? Ou nós estamos dando um mau exemplo com as nossas atitudes, com o nosso linguajar, com as coisas que a gente faz, que faz com que as pessoas façam exatamente o que o Augusto estava dizendo, se afastem de Cristo. A gente não está aproximando as pessoas, a gente está afastando elas de Cristo. Então essa responsabilidade sobre os nossos ombros, de realmente revelar o caráter de Cristo na nossa vida, como os discípulos fizeram, né? Não é isso que Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Aí, Cristiano, Aí eu vou puxar daí o que eu quero ver se a gente sai com essa resposta daqui. A gente já falou do que a gente tem que fazer e da dificuldade que a gente tem para chegar lá. É o que você está falando aí agora. E você citou que assim, a gente tem que fazer como os discípulos, né? Paulo falou que a gente tem que ser imitador de Cristo, que eles têm e Paulo falou que eles tinham que ser imitadores dele mesmo, né? As pessoas tinham que imitar Paulo, porque Paulo era um imitador de Cristo. Mas como é que ele atingiu isso? Como que nós podemos atingir isso? Qual é a solução para esse problema, né? Como revelar Cristo? Como ser imitador dele? O que Cristo fazia, o que os discípulos faziam, que nós não estamos fazendo e que podemos fazer? Primeiro, Luciano, nós temos que esvaziarmos de nós mesmos. O que Cristo fez, né, quando ele veio a este mundo, o Pai, ele se esvaziou dele mesmo. Ele deixou a sua glória lá no céu e veio viver num mundo miserável como este, né, que nós estamos vivendo hoje, de que ele viveu.
e fazer o que Cristo fez. Realmente o que ele foi a pessoa mais altruísta que existiu. Ele nunca pensava nele, ele sempre pensava no bem do próximo. Perfeito. Então a gente precisa amar o próximo, a gente precisa sentir empatia pelo nosso próximo, amar as ovelhas como Jesus amava, né? Tá aí o nosso pastor aí, né? O pastor ele tem que ter amor pelas ovelhas, assim como Cristo tinha por cada ser humano, e ele tem por cada ser humano que tem aqui nesse mundo. Então, e o que Cristo fazia? Ele se preocupava com as pessoas, ele visitava as pessoas, ele tinha empatia pelas pessoas, ele gostava de estar com as pessoas, independente de quem elas fossem, né? Jesus ele estava no meio de putas, de ladrões, de bandidos, de gente da pior espécie, mas Jesus estava ali com elas, né? Fazendo com que elas se sentissem importantes, né? Mesmo que elas mesmo não achassem isso. Isso a nós humanos imitarmos o exemplo de Cristo nessas questões. Não, perfeito. Eu acho que se humilhar é uma das características, sim, com certeza. Aliás, a parte de terça-feira, no finalzinho, diz assim, né? A grande obra divina de educação e salvação é realizada não quando nos exaltamos, mas quando nos humilhamos diante de Deus e servimos aos outros. Esse é um primeiro ponto, sem dúvida nenhuma. A gente se O livro humilhar. Educação tem uma citação que diz assim, ó: todas as ações de Jesus durante a sua vida na Terra tinham um único propósito: a revelação de Deus para o reerguimento da humanidade. Está lá na página 82. Eu acho que se a gente pegar essa frase aqui e adaptar agora para o propósito da minha vida como crente, todas as minhas ações como cristão, elas precisam ter um propósito. Essas ações precisam ter um propósito. Às vezes eu mesmo me pego tendo ações sem propósito. Eu falo, caramba, poxa, eu acho que eu perdi muito tempo sem acordar para isso. E às vezes eu me pego numa situação assim que eu acho que eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter dado mais um exemplo naquilo ali, um testemunho. Não sei se você já se pegou assim, poxa, eu poderia ter ajudado mais com os meus recursos, né? Dado, quem sabe, ali quando eu fui comprar uma camisa para mim, eu poderia ter comprado uma camisa para alguém ali que eu convivo com ele, dar de presente, surpreender ele, né? Dar um chinelo, dar um sapato. E são ações, às vezes, inesperadas, mas que eu penso que Cristo faria. Tem alguns vídeos aí no YouTube que o pessoal está trabalhando muito a questão do minimalismo, viver com o mínimo possível. E aí a casa, quanto menor, quanto menos objetos, quanto menos calçados, assim vai. O minimalismo, né? Claro que a gente não precisa ir ao extremo, mas quem sabe adotar práticas para dividir mais, para compartilhar mais, para se doar mais, para ter mais empatia. Você vê essa Madre Teresa, né? Uma senhora ali, praticamente, ela era uma pessoa normal, mas ela tinha algumas debilidades no seu físico, na sua saúde, mas nem por isso ela deixou de ser uma grande influência para o Evangelho. Gandhi, certa vez, disse: se não fosse os cristãos, eu seria um cristão. Essa frase é muito forte de Gandhi, né? Se não fosse os cristãos, eu seria um cristão. Então, o cristão ele não está sendo aquela luz que ele deveria ser. Sim. Ele não está sendo esse representante de Deus. O propósito ele está meio vago ainda. E isso aí quer dizer, é geral, né? Então, a minha maneira de ver aqui, como você falou aí, aplicou muito bem o texto bíblico. Jesus Cristo, ao sair desse mundo, ele disse: vocês farão obras maiores, muito maiores. É claro que uma sequência de obras não deu tempo para ele terminar, porque o tempo que ele teve aqui foi muito curto.
Ele viveu aí um ministério curtíssimo, né? Com 33 anos. Então, ele... quer dizer, 33 anos de idade ali, seu ministério foi curto demais. Ele não pôde realizar tudo que precisaria ser realizado. E ele deixou essas obras para nós realizarmos. Nós faríamos obras que ele não teve tempo de fazer. E tendo à disposição todo o recurso do céu. Perfeito. E E é assim, isso. não. E hoje, é o que você falou, pastor, a gente tem o recurso todo disponível. Né? Todo recurso do céu está disponível para a gente. Mas por que a gente não tem? Será que a gente está buscando esse recurso? Talvez a gente precise começar a buscar mais esse recurso. Né? A Sona White diz que a igreja, que a igreja não dá a devida importância à pessoa do Espírito Santo. E nós precisamos buscar a pessoa do Espírito na nossa vida. E não buscar a pessoa, Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim. Tudo bem, derrama. Para quê? Para que a gente Pensar quer o menos na Espírito? a gente pensa mais em nós. Exato, Por que às vezes a gente é exatamente. brigão? Porque a gente quer o nosso espaço, quer prevalecer a nossa ideia, tem que prevalecer o que eu digo, tem que ser dessa forma. E como é que a gente vai enxergar o plano de Deus estando com um pensamento tão tacanho ainda? Então, é preciso um esvaziamento. Exato. Enquanto não É o Exatamente. acontecer que esse diz. esvaziamento, vai ser tudo de boca. A gente vai viver de boca, de fachada, a igreja vai ser um lugar só de encontro social. E é isso. Ou É o nem que isso, né? Pode falar, Chico. relata aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, e ele fala isso aqui. Ele fala: nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E no final do capítulo, no versículo 6, ele diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, se a gente estiver ligado à fonte, no amor de Jesus, na verdade, a gente vai dissipar as trevas desse mundo, porque os incrédulos, aqui está falando aqui no versículo 4 também, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é que pode dissipar isso? Somente Deus. E Deus através de nós, né? Deus usando a nós como instrumentos para poder dissipar essas trevas aí e todo mundo fazer enxergar a Jesus, né? O nosso Salvador. Porque, gente, se não for por Deus, não vai ser por ninguém, não tem como. Pois é, a minha grande preocupação hoje é colocar tudo isso que a gente está dizendo de uma maneira prática na vida da igreja, na minha vida. Né? Eu sou igreja. Né? Volto a dizer, né? A gente tem que entender que isso é nosso. Né? E aqui me fez lembrar até aquela primeira reunião que a gente fez quando a gente começou esse projeto da Escola Sabatina, né? Lá atrás, as oficinas e tal, quando a gente falava que tem que ter um sentimento de pertencimento, a gente tem que ter ciência que isso, a gente pertence e é nosso isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande de colocar isso em prática. Como a gente fazer com que a igreja coloque isso em prática? Como que a gente... Há quanto tempo a gente não faz diferença na comunidade que a igreja do Fonseca está inserida? Se é que um dia a gente fez diferença. Né? A gente precisa impactar isso. E o que Jesus fazia era impactar, ele impactava onde quer que ele chegasse. Por quê? Porque ele era Deus? Tudo bem, Jesus era Deus, ok. Mas aqui ele estava como homem. Na terra ele estava como homem. E como tal, e como homem, ele precisava buscar constantemente da fonte, beber constantemente da fonte, que era a pessoa do Pai e pela pessoa do Espírito também. Né? Então, assim... Luciano,
Só um você minutinho, falou... rapidinho, Cristiano, Sim, sim. só concluir. Tá ok. E Cristo, o que ele fazia? Ele, como vocês falaram, ele se humilhou, né? Ele não tomou como usurpação ser igual a Deus, né? O que está lá em Filipenses, né? Mas ele se humilhou até a morte de cruz, né? Foi a melhor forma possível do Pai se revelar à humanidade, porque até então a humanidade tinha a noção de que Deus era aquele que cobrava, né? Se eu fizer alguma coisa que vá agradar o meu Deus, né? A ideia pagã, né, da divindade. Se eu fizer alguma coisa para agradar o meu Deus e ele se agrada disso, aí ele vai me abençoar, né? Se eu sacrifico o meu filho, se eu entrego os meus bens, ele vai me abençoar, né? E quando Cristo vem revelar ao Pai aqui, ele revela de maneira contrária, ele se humilha e fala assim: agora vou revelar para vocês o Deus da graça. É aquele que dá sem esperar receber, né? Então, aí até a gente pode dizer que a teologia da prosperidade é uma teologia pagã, né? Porque você dá para poder receber. O que, na verdade, a teologia da graça é você dá porque você já recebeu dos céus. Então, a gente precisa se humilhar e servir aos outros desse ponto, mas a gente também precisa buscar da fonte, né? Só assim a gente vai conseguir impactar a comunidade que está ao nosso redor. E a gente precisa fazer isso, né? Fala, Cristiano. Então, Luciano, você estava falando de, né, que Jesus por onde ele passava, ele atraía, né, multidões, né? Por onde quer que ele fosse, né? As pessoas ficavam impressionadas, né, com a maneira com que Cristo tratava as pessoas, com a sua maneira de falar, né? As pessoas ficavam assim fascinadas quando Jesus abria a boca e começava a falar. Foi exatamente dentro disso que eu queria, pelo que você falou, né? Ah, mas Jesus era Deus, né? Sim, ele era Deus, ele é Deus. Mas como você disse, ele veio aqui como homem, né? Mas mesmo assim, mesmo como homem, né? Ele atraía as pessoas até ele. Mas se nós levarmos em consideração, tirando Jesus, né? Porque ele é Deus, a gente vê exemplos de outras pessoas que, né, seres humanos como nós, né, pecadores como eu e você, que também atraía multidões. A gente tem um exemplo de João Batista. Né? João Batista era um camarada que ele atraía a multidão. Onde ele passava também, as pessoas ficavam impressionadas com a pregação de João Batista. Né? Uhum. Tanto é que João Batista também tinha lá os seus discípulos, né? As pessoas ali, pessoas que estavam sempre seguindo ele, né? Por onde ele ia, aquelas pessoas estavam com ele também. E aonde ele parava para pregar, seja lá no deserto, seja onde ele atraía a multidão para ele. Por quê? Por quê? Porque ele refletia também o caráter de Deus na vida dele. Né? Eu também creio que Paulo, onde Paulo ia, né, onde Paulo pregava ou fazia as suas explanações a respeito de Jesus Cristo, eu acredito que multidões também estavam ali presentes ali, ouvindo as suas pregações. Então, eu penso que a gente tem que realmente, como você falou, Luciano, nos esvaziarmos de nós mesmos, assim como Cristo se esvaziou de si, né, como está lá em Filipenses, né, que foi o texto que você citou, e fazer com que nós atraia as pessoas não para nós mesmos, mas para Cristo, né? Porque a gente não deve atrair as pessoas para nós, porque nós não somos ninguém, somos pecadores como qualquer um outro. A gente tem que atrair as pessoas a Cristo, né? Mas para isso foi o que o pastor falou. Até citou o exemplo de Mahatma Gandhi, né? Eu não me torno um cristão por causa dos cristãos. Então a gente precisa ser exemplo para que as pessoas sejam atraídas para Cristo.
porque ele que é a luz maior, a glória é para ele, não para nós mesmos. Talvez seja isso que nós às vezes não atraímos as pessoas para Cristo, porque a gente quer atrair as pessoas para nós. E a gente não é nada, a gente é apenas pecadores. Nós temos que atrair as pessoas para Cristo, porque muitas vezes a gente quer o aplauso. A gente quer o aplauso. E a glória tem que ser para Cristo, para Deus, e somente, e tudo para Ele e por Ele. Exato. Acho que a Shirley tinha levantado a mão também, né, Shirley? Então, eu acabei esquecendo que eu ia falar, porque eu estava prestando atenção. Então, deixa eu falar. Eu Fala. penso que a mensagem adventista, a gente tem dois lados aí dessa situação. A mensagem adventista não é uma mensagem popular. Não é aquela mensagem... O que é a mensagem popular? É essa mensagem onde você engoda, venha que você vai receber, mensagem mercantilista, né? De troca. Pelo contrário, às vezes a gente tem que negar muita coisa. E Jesus, quando pregava ali, o foco dele não era multidões, o foco era no individual. Então você vê, se o crente ele for individual, focar no individual, ele já está fazendo uma grande obra. Cada um salvando um, cada um ganhando um. Esse individual vai se tornar coletivo. Há uma zona de conforto hoje muito grande e a gente se agrada na zona de conforto. Quem que não quer estar seguro, confiante, tranquilo? Quem que quer ter... Quem que não quer estar ali deitado em berço esplêndido e deixa que... Quem sabe eu ajudo, eu pago as missões, eu dou minha contribuição para a missão lá no Egito, já estou fazendo o meu melhor. Estou dando o que eu tenho aqui, posso ir ao Egito só contribuindo. Mas, às vezes, o nosso Egito, nós temos o nosso Egito aqui também para fazer a nossa parte. Então, é preciso sair da zona de conforto. Sim. Eu tenho que ter foco nisso aí, né? Acho que, sei lá, a mente tem que se abrir, porque chega um momento, a gente entra com aquele primeiro amor, aquele gás, e você se envolve, você está presente em todos os cultos, você está preocupado em levar visita para a igreja, mas chega um momento que vai entrando naquela zona de conforto. Eu acho que a gente, como liderança, também tem um papel aí relevante para ajudar a botar esse fogo. Diz que o Espírito Santo ele é o combustível, mas o crente ungido, ele é o fogo, ele bota o fogo, ele acende a fagulha. É a questão para poder pegar fogo, o Espírito Santo está prontinho aí para a combustão, mas o crente ele tem que acender o fogo. E aí a coisa vai acontecer. Mas enquanto eu estiver na zona de conforto, fica difícil acontecer alguma coisa, acontecer algum milagre. Não dá, pode aparecer até um anjo, mas o milagre não vai acontecer. Verdade, verdade. Shirley, lembrou? Lembrei. Então, eu fico imaginando Deus olhando para uma bola, o planeta Terra, e eles lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, torcendo por nós para que dê tudo certo e que se cumpra logo tudo. Outro dia eu parei para ficar imaginando isso, né? E às vezes a gente começa o dia e a gente para meditar em algumas coisas. Quando a gente busca isso diariamente, a gente vai se enriquecendo cada dia que passa de uma tal maneira que a gente é aquela fala que a gente sempre ouve. Cada vez que eu abro a Bíblia para ler, eu descubro algo novo. Eu nunca vou saber tudo completo, sempre vai ter algo novo. E agradecer a Deus já pelo dia que está vindo. Não é porque eu acordei viva só, não, porque eu acordei com saúde. Nós temos que ser gratos por isso, sim. Mas estamos recebendo dele toda a bênção, toda a luz que vem dele, e já agradecer mesmo pelas coisas que a gente nem sabe que vai acontecer. Porque ele conhece todas as coisas, ele sabe os desafios que vamos enfrentar, ele sabe as pessoas que estão precisando ouvir dele.
e ele vai encaminhando, entendeu? Essa semana eu tive um aluno que estava eu sempre coloco um louvor quando eles estão entrando na sala e tem a parte que está ouvindo online, né? Aí o aluno no dia não estava muito bem e falou assim, professora, não coloca esse som muito alto, não, por favor, eu estou com muita dor de cabeça. Mas eu estava vendo qual era dele. Não era que ele estava com dor de cabeça, ele não estava querendo ouvir o louvor. Aí eu falei, tá bom, eu vou baixar um pouquinho, e todo mundo ouve, enquanto os seus colegas vão entrando. Quando eu comecei a falar da meditação, ele começou a participar. Aí eu não, claro que eu não ia puxar o tapete dele e falar, ué, você não estava querendo ouvir o louvor? Não, eu aproveitei que ele estava interessado no que eu estava falando. Então, Deus vai colocando as pessoas e vai também nos testando, porque é aquela coisa, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos para receber o que Deus quer que nós recebamos, sejamos humildes, no momento de atender talvez uma necessidade de alguém, que de repente ele estava com dor de cabeça mesmo, porque ele não queria ouvir o louvor, e depois acabou participando, entendeu? Então, e ele falou assim, professora, a senhora fala tão bem da Bíblia e tal, porque 80% dos alunos não são adventistas lá na nossa escola, né? E é essa missão que eu vejo no meu dia a dia de falar sobre Jesus, vendo a necessidade de cada um, né? Mas eu tenho que estar cheia antes do Espírito, antes da palavra de Deus, para poder estar transmitindo para os alunos, porque se eu não tiver com Deus antes de eu entrar na sala de aula ou antes de eu estar falando de Jesus para eles, eu não vou ter sucesso nisso, porque eu não vou estar levando o que Deus deseja para completar ali. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo, estar cheio da presença de Deus para poder transmitir. A gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? E eu acho que esse é o âmago da nossa lição dessa semana, de hoje, que a gente possa refletir o caráter de Cristo, mas buscá-lo diariamente, incessantemente, e abrir mão do nosso, sair como disse o pastor, da nossa zona de conforto para ajudar os outros. Era isso que Jesus fazia. Ele não ficou sentado no palácio dele lá do céu. Não, ele veio aqui, pisou aqui, morreu aqui, curou aqui, cuidou das pessoas e deu a missão para a gente. A missão é nossa, né? A missão é nossa, de cuidar dos outros e depois vir e falar, vem, segue-me, né? Que a gente possa ter esse Espírito de Cristo, buscá-lo todos os dias e ter a certeza de que o nosso Pai é um Pai amoroso, como diz o texto bíblico, né? Que o Pai, ele, se os homens desse mundo pecador, né, desse mundo mau, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Ô, Luciano, só mais um detalhezinho que acho que foi pouco citado e que está na lição dessa semana, só pegando o gancho lendo 2 Coríntios 5:17 em diante, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eles se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Perfeito, perfeito. Então, o trabalho de Cristo aqui foi um processo de reconciliação, né, do homem para com Deus, né, tentando compatibilizar o homem com o caráter de Deus. Por isso ele exemplificou o seu caráter, né? E hoje a gente tem o ministério da reconciliação, né, das pessoas que a gente encontra com Deus, mas nós também com Deus, né? Porque como pecadores que somos, né, nós vivemos nos afastando de Deus e a gente tem que ter uma vontade de se aproximar,
né, tem que buscá-lo para poder se aproximar. A gente está constantemente se reconciliando, né? Então a gente deve promover reconciliações pessoalmente, né, das outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo e também entre os irmãos, né? Por isso, trabalhar sempre contra as dissensões, os desentendimentos, porque o cristão que segue o exemplo de Cristo é um reconciliador por natureza, né? Por natureza não, porque nós somos pecadores, né? Mas pelo exemplo dele. Tá no mudo. Desculpa. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Pastor, ora para a gente terminar. Oremos. Eterno Deus, que essa breve meditação aqui nos traga reflexões e, se porventura precisamos sair desta zona de conforto, desperta a tua igreja, teu Espírito está aí pronto para trabalhar, para avivar, desperta aquele que dorme. E, sem dúvida, Senhor, temos uma grande obra a realizar, pois somos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo chamado e pela vocação que tem despertado em cada um. Nós rogamos que tenhamos um dia abençoado nesse sábado, um dia de muitas realizações espirituais, e é em nome de Jesus que oramos. Amém.